Sou mãe de duas filhas, tive experiências para amamentação, mas quando a gente fala de experiência para amamentar, o enfoque é exatamente o que a gente viveu, né? Então é muito comum as mulheres chegarem durante um atendimento ou entre as outras mulheres numa conversa, numa roda de conversa e discutir, poxa, eu não tive leite na gestação anterior, a minha mãe não teve leite, a minha sogra não teve leite, então isso significa que eu provavelmente não vou ter leite, né? E isso não é verdade, né? Então, falar da experiência para a amamentação, ela é fundamental para nos guiar em possibilidades que nós vivenciamos negativas, né? E corrigi-las nesse momento, porque cada bebê é um. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a maioria das mulheres, isso no mundo inteiro, elas relatam a primeira causa de desmame é a baixa produção de leite, né? E essa baixa produção de leite, ela está relacionada muitas vezes em percepções diferentes. Por exemplo, o bebê chora muito e ela vai falar, bom, ele chora porque eu tenho pouco leite, deve ser o meu leite que não está produzindo o suficiente. Então, nem sempre é uma percepção, uma percepção real, né? Ela está relacionada a outras situações. Por exemplo, ganho de peso inadequado. Né? Eu amamento com frequência, né? O pediatra me orientou a amamentar tanto tempo, o bebê mama tantas vezes por dia, mas ele não ganha peso. Então, ela coloca, né? A mulher coloca essa condição do ganho de peso como uma causa da sua baixa produção. Né? Então, falar de experiência é discutir as possibilidades. Se eu tive um bebê prematuro anterior, né, na minha primeira gestação eu tive um bebê prematuro, com certeza a amamentação foi diferente. Dependendo da idade gestacional, esse bebê ficou mais tempo internado, esse bebê demorou mais para vir para o peito para amamentar. Então, é importante a gente falar um pouco dessa experiência. Além disso, também de algumas características, por exemplo, de algumas situações, na verdade, que acontecem. Por exemplo, se eu tive o meu primeiro filho, e aí, 2, 3 anos, 5 anos depois, eu fiz uma cirurgia de redução, eu fiz uma retirada, um implante de silicone, por exemplo, né? Como é que vai ser essa amamentação com essa nova situação? Então, quando a gente fala de experiência para amamentação, a gente também relaciona as condições que a gente se encontra e as experiências. Experiência positiva pode refletir, né? Isso está comprovado, reflete no sucesso da amamentação da gestação seguinte.